Olá, pessoal. Eu sou a professora Ariane Mendonça Guskowski, sou doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, trabalho na Universidade Federal do Amazonas, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas e estou à frente do NECTA, que é o Núcleo de Estudos em Composição e Toxicologia de Alimentos. E tenho uma novidade para compartilhar com vocês. É o nosso canal no YouTube, é o ComNECTA, uma forma de a gente estar divulgando os trabalhos do nosso grupo de pesquisa. A gente trabalha com ciências de alimentos, temos alunos de graduação, de mestrado e de doutorado, e a gente vai estar divulgando vários temas de ciências de alimentos que envolvem a região amazônica e convido vocês para estarem assistindo às nossas aulas, os nossos temas que serão trabalhados, que vocês comentem, curtam, compartilhem aí com os amigos. E não esqueçam de ativar o sininho para serem sempre notificados toda vez que fizermos uma publicação. Olá, eu sou a professora Ariane e dentre os tópicos de segurança de alimentos, higiene, legislação e tecnologia, nós vamos falar sobre a rastreabilidade e o recolhimento de alimentos. Então, com certeza, hoje, no café da manhã, em alguma das refeições, você deve ter passado por uma embalagem de algum alimento que tinha um código de barras. Então, aquela é uma das formas que a gente encontra para executar a rastreabilidade de um alimento. Ou seja, basicamente, saber o histórico daquele produto até a nossa mesa, até ele ser consumido pela nossa família. Então, por definição, a rastreabilidade ela é compreendida como a habilidade de seguir a movimentação de um alimento por estágios específicos de produção, processamento e distribuição. Então, ela traz algumas vantagens. Segundo o site da Paripasso, em 2017, eles citam que é uma melhoria na forma de se relacionar com os fornecedores, uma forma melhor de gerenciar estoque, ofertas de produto, facilita as questões de padrão de identificação, agrega valor ao produto. E aí eu deixo como uma sugestão que vocês consultem também o site da Paripasso, que eles disponibilizam, inclusive, material didático com relação à rastreabilidade de alimentos. É uma das formas de vocês estarem aprofundando ainda mais nesse assunto. Com relação ao recolhimento, nós temos uma legislação brasileira e temos normas também internacionais que regulamentam esse tópico. Então, eu coloco, inclusive, aí a ilustração para vocês, né? Lembrando aquela questão do CSI, que é quando acontece um crime, então é isolada aquela área que ocorreu, que teve aquela ocorrência. Então, aí a gente tem alguns alimentos que estão assim interditados, né? Então, a gente precisa saber o que aconteceu para que aquele alimento seja recolhido e a gente possa estar assim protegendo a saúde do consumidor. Então, em todo o mundo existem situações de recolhimento de alimentos que apresentaram algum dano, causaram algum dano ao consumidor. E aqui nessas ilustrações, nós podemos observar que, por exemplo, nos Estados Unidos, a causa mais comum de recolhimento foi a contaminação biológica, né? Ocorrências que envolveram algum micro-organismo causando mal ao consumidor por meio do consumo de um alimento. E dentre os alimentos mais afetados pelo recolhimento, aí o recall, a gente tem aí as frutas e vegetais no Reino Unido e nozes e sementes nos Estados Unidos. Então, a gente observa que não é uma situação pontual, pode acontecer só no Brasil. Então, existem estudos que fazem esses levantamentos aí em todo o mundo. Pela legislação brasileira, a gente utiliza aí a de 2005, da Anvisa, que disciplina os procedimentos com relação ao recolhimento no mercado desses alimentos, que podem fazer mal à saúde do consumidor. E, ao longo dessa legislação, a gente vai observando e entendendo o que a empresa, o responsável técnico, deve fazer, quais os procedimentos a seguir, né, para recolher esse produto que apresentou algum problema. Então, esse plano de recolhimento, ele deve estar previsto no POP. Lembre que a gente já comentou sobre o procedimento operacional padronizado, que é aquele documento, né, que diz o como, o quando, o que vai ser feito para executar determinada atividade. Então, esses POPs eles devem ser aprovados e datados, assinados pelo responsável técnico. Deve haver uma capacitação de todos os colaboradores envolvidos nessa questão do recolhimento de um produto que causou um problema. Esses produtos, uma vez recolhidos, eles devem ser segregados
e deve estar prevista e definida como que vai ser a destinação final deles. Se ele vai, o produto ele deve ser, dependendo do produto, comunicado à Anvisa que ocorra aquele recolhimento. E deve ser definida também qual a forma de mensagem que será comunicada aos consumidores com relação àquele acontecimento, né? Para que a gente evite aí, danos maiores ao consumidor. Então, com relação ao POP, é necessário que você tenha um plano de ação, né, definido na empresa, o que vai ser feito, quando, onde que vai colocar esse material, como que vai ser feito esse recolhimento. E na própria legislação, já diz que a rastreabilidade ela deve ser assegurada em todas as etapas da cadeia produtiva. Então, desde lá da floresta, do plantio, até o produto ser embalado, transportado e chegado na gôndola do supermercado, está na nossa mesa. Então, é importante que a empresa esteja apta a executar todas essas atividades previstas na RDC, e ela mesma, né, deve ter ações proativas para começar essa atividade do recolhimento e as suas comunicações necessárias. No caso de comunicar, a empresa interessada deve comunicar à Anvisa a necessidade do recolhimento de lotes que representem um agravo à saúde do consumidor. Então, como exemplo, eu trago para vocês, para a gente relembrar, a questão das empresas que foram envolvidas com relação à contaminação e recolhimento do leite, pela presença de traços de formol. Então, como um agente químico tóxico, a gente não pode considerar como um nutriente, né? No leite, que é um alimento tão importante como fonte proteica para a gente. Então, a gente pode lembrar que teve esse caso aí com relação ao leite, também com relação ao achocolatado, pela presença de bacilos cereus causando intoxicação alimentar. E o comunicado de recolhimento, pelo excesso, o produto, né, de extrato de tomate, de ter assim o teor de fragmentos de pelos de roedores acima do permitido. Então, para encerrar, eu trago também um exemplo aí da bebida de soja, né, que também teve falha no processo de higienização ainda na fábrica, e aí foi necessário o recolhimento do produto e o aviso na mídia para que os consumidores ficassem alertas e o produto fosse então recolhido. Então, com isso eu encerro esses tópicos relativos à rastreabilidade, relativos ao recolhimento, e deixo para vocês também na nossa sala de aula mais dados, mais vídeos e mais textos para aprofundamento no assunto. Obrigada.